Olá, olá! Será que eu ainda lembro como faz isso? Falar sobre NFL? Sim, eu lembro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e temos notícia, pela primeira vez em umas 2, 3 semanas a gente tem algo de relevante acontecendo na NFL, desde inclusive que os Steelers assinaram efetivamente com Aaron Rodgers, mas naquele caso era uma questão de tempo, iria acabar acontecendo até que o Aaron Rodgers resolvesse o que ele fosse fazer da vida, e ele decidiu jogar uma última temporada na sua carreira pelos Steelers. E os Steelers voltam à pauta hoje com uma troca esquisita. Primeira coisa que eu preciso falar para todos vocês, e é vital, é importantíssimo que você saiba que o Minkah Fitzpatrick não é mais um dos melhores safeties da NFL, assim como o Jalen Ramsey também não é mais um dos melhores cornerbacks da NFL. São dois jogadores em declínio, ou seja, um time trocou por outro, e é raro uma troca entre jogadores, né? Geralmente são trocas de jogador por escolhas no draft. Na NFL é mais rara essa troca jogador-jogador, teve escolha de draft envolvida, mas é mais raro. O que você precisa saber, a primeira coisa é essa, não são jogadores aí no auge de suas carreiras. Pode ser que eles se deem melhor nesses novos times? Pode. Significa que eles são aquisições nulas, que não vão acrescentar em nada? Não, não é isso, eu vou explicar. Mas é muito importante porque o nome é muito famoso. O Minkah Fitzpatrick e o Jalen Ramsey foram escolhas de primeira rodada. Era um dos melhores prospectos saindo aí do college football. O Jalen Ramsey era o meu melhor prospecto, inclusive, quando ele saiu de Florida State. O Minkah Fitzpatrick eu adorava ver ele em Alabama, mas não são jogadores aí que eram naquela época. Os dois foram draftados na década passada, inclusive. Vamos lá. Qual é a troca? De acordo com a Dan Schefter, os Steelers recebem Jalen Ramsey, que era uma questão de tempo para ser trocado. Inclusive, eu ia fazer nessa semana um vídeo 5 times possíveis para o Jalen Ramsey. O Jonnu Smith, segura que eu vou falar sobre ele, e uma escolha de 7ª rodada em 2027. O Miami Dolphins recebe de volta, né, porque o Fitzpatrick foi draftado originalmente por Miami, em um outro regime, mas por Miami, o safety Minkah Fitzpatrick, e uma 5ª rodada de 2027. Vamos tirar da frente uma outra questão também. Não, os Steelers não estão dando all-in. Os Steelers estariam dando all-in no último ano de Aaron Rodgers, Last Dance, se fosse em 2020. Se fosse o Jalen Ramsey de alguns anos atrás. A troca dos Rams pelo Jalen Ramsey, ela foi muito mais impactante, era muito mais um caráter de all-in do que esta. Então, num primeiro momento, num sobrevoo, pode parecer que é o último ano da carreira do Aaron Rodgers, então eles estão dando um all-in. Não é nenhum tipo de all-in. Um segundo momento, é importante a gente também dizer que o contrato do Fitzpatrick ele não estava adequado para o nível de produção do Minkah Fitzpatrick no Pittsburgh Steelers nas últimas 2 temporadas, especialmente na última temporada. Existe um claro declínio físico do Minkah Fitzpatrick. Ele não cobre o campo inteiro, o fundo do campo inteiro, jogando só como safety no fundo do campo, como ele cobria no início da carreira. Tá? Então isso é muito importante dizer. Parece que é um baque enorme para os Steelers, mas você que acompanha os Steelers, você que torce para os Steelers, a menos que você seja muito clubista e ame muito o Fitzpatrick, você deve ter notado que é um jogador que caiu de produção. Inclusive um jogador menos mencionado do que em anos anteriores. Segundo ponto para os Steelers. O Jonnu Smith não veio nessa troca de graça. Primeiro de tudo, o Jalen Ramsey hoje vale menos do que o Minkah Fitzpatrick. Tá? Isso é importante dizer. Mesmo o Minkah Fitzpatrick jogando como safety, que é uma posição de menos prestígio, de menos impacto no jogo do que cornerback, e o Jalen Ramsey sendo mais famoso, o Minkah hoje vale um pouquinho mais. Então tinha que vir mais coisa para os Steelers. E por que o Jonnu Smith? Vamos olhar para os Steelers. Quem é o coordenador ofensivo dos Steelers? É o Arthur Smith. E o Arthur Smith foi coordenador ofensivo no auge, talvez auge, porque ele jogou bem ano passado. Eu vou dar esse benefício para o Jonnu Smith, ele foi produtivo em Miami, mas no auge do Jonnu Smith em Tennessee, naquela época, quando tinha Derrick Henry, Ryan Tannehill, e o Jonnu Smith foi muito produtivo na Red Zone. Então, o Jonnu Smith reencontra um ex-coordenador dele que vai bem utilizá-lo, imagino, na Red Zone. É engraçado que o Aaron Rodgers não tem um histórico recente, aliás, talvez nunca na carreira, de ter tido um tight end, de usar muitos tight ends, como o Brady teve com o Gronkowski e o Aaron Hernandez em 2011, como o Patrick Mahomes teve com o Travis Kelce todos esses anos. O Aaron Rodgers nunca teve um tight end assim, de impacto. E agora ele vai ter uma dupla sólida, o Pat Freiermuth e o Jonnu Smith, especialmente o Jonnu Smith na Red Zone. Ele anotou muitos touchdowns por Miami no ano passado. Se você pegou o Jonnu Smith no meio da temporada no Fantasy, você sabe bem do que eu estou falando. Então, já tirei da frente essa questão do Jonnu Smith, que eu acho uma aquisição interessante, pensando aí na Red Zone, pensando nos Steelers pontuar mais, pontuar melhor, as campanhas terminarem com touchdown. E importante também frisar que não é um all-in. Agora, eu estou intrigado para ver essa secundária dos Steelers. Por quê?
A gente tem o Jalen Ramsey com 30 anos, o Darius Slay chegou em Pittsburgh neste ano, talvez muita gente não tenha percebido isso, porque foi ali no meio da off-season e tal, 34 anos, e o Joey Porter, que está em contrato de calouro. Chegou também o Juan Thornhill, tá? Então eu imagino que existe uma possibilidade do Jalen Ramsey, quem sabe, ser convertido a safety, tá? No primeiro momento talvez não, porque tem o Juan Thornhill, mas é uma secundária que não, assim, no papel, os nomes, Jalen Ramsey, no auge, chegou a ser o melhor cornerback da NFL. Darius Slay, protagonista em Filadélfia em anos anteriores, mas não é por acaso que os Eagles seguiram em frente com os calouros, tá? Com o Quinyon Mitchell e o Cooper DeJean, e o Darius Slay não faz parte mais do futuro dos Eagles e do presente dos Eagles. E o Joey Porter Jr. é um bom cornerback, muito físico, mas não é tão bom cornerback como o pai dele, que jogou nos Steelers, foi bom linebacker, tá? Importante a gente frisar isso. Então, no papel, essa defesa dos Steelers, ela chama a atenção. Pode parecer que essa defesa seja para brigar pela divisão, e agora sim, o Aaron Rodgers tem defesa, calma nós. Porque essa unidade, tirando o Joey Porter Jr., mas essa galera tá mais perto de showball do que ser melhor defesa da NFL. E aí vamos ao vencedores e perdedores, né? Que eu tô com saudade pra cacete de fazer um vencedores e perdedores. Alguém realmente saiu ganhando aqui? Eu acho que o Jalen Ramsey sai ganhando porque ele vai para um time que é um ar diferente para ele. O Minkah Fitzpatrick sai ganhando porque ele também estava em declínio em Pittsburgh, então ele volta para Miami, não tem imposto de renda estadual na Flórida, então ele sai ganhando por conta disso. Mas no fundo, é uma troca que a gente está falando bastante, eu já falei aqui 6 minutos e meio, porque a gente está com saudade demais de NFL e porque a gente está em junho, porque não tem tantas pautas. Mas no fundo não é uma troca que muda a cotação do dólar. Eu não acho que o Jalen Ramsey chegando nos Steelers, isso faz com que Pittsburgh, com o Aaron Rodgers, tenha um status de mudança de patamar, mudança de prateleira para brigar pela divisão. Não acho. Acho possível, eu acho que Pittsburgh orbita no título da AFC Norte, mas certamente não é favorito. Ao mesmo tempo, não é essa aquisição do Minkah Fitzpatrick, e é importante lembrar que o Javon Holland saiu dos Dolphins, então tinha um quê de buraco na posição. Não é essa volta do Fitzpatrick para os Dolphins que vai fazer Miami brigar com Buffalo pela divisão. Mas são nomes importantes, são nomes relevantes, e eu achei importante a gente fazer esse vídeo, primeiro, porque não tem pauta, né? Eu tô com saudade de vocês. Mas segundo, porque eu acho importante a gente desmitificar que existe um all-in nos Steelers e que esses dois jogadores, eles certamente não são os jogadores que já foram no auge de suas carreiras. Talvez para os dois times meio que fiquem na mesma, mas os Steelers não queriam contar com o Minkah Fitzpatrick no futuro e encontram um parceiro para isso, e a gente já sabia que o Jalen Ramsey não queria continuar em Miami e os Dolphins encontram um parceiro para isso. De brinde, Pittsburgh tem um tight end para produzir mais na red zone aí junto do Aaron Rodgers e principalmente junto do Arthur Smith. Tá bom? Gente, um beijo para vocês, a gente volta com prateleiras de quarterbacks reservas nessa semana. Esse tema é legal. Tô ansioso para fazer, vocês pediram, faremos. E também um outro cornerback que não teve vídeo, porque eu estava de férias, mas vai ter para os membros, o Jaire Alexander nos Ravens. É parecido aqui, tá? Mas eu acho que o Jaire Alexander, a gente tem que falar de uma secundária que os arredores me empolga mais que a secundária do Pittsburgh Steelers. Beijo para vocês, tem mais vídeo para os membros nessa semana e vamos que vamos. Até a próxima.